Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Como é bom podermos estar juntos nessa aula para ouvir histórias de Jesus, não é? Mesmo que seja assim, pela telinha. A história de hoje é bem legal e traz muita alegria para a gente. Essa história está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 até 35. Nessas últimas semanas, nós vimos várias histórias de Jesus, não é mesmo? Vimos que Jesus, entrou em Jerusalém num burrinho e foi, aclamado pelo povo como rei, como salvador, não é? Nós vimos também a história da última ceia que Jesus fez com seus discípulos, onde ele distribuiu o pão e o vinho. Isso mesmo. E depois teve aquele momento que Jesus foi no jardim de Getsêmani orar. Ele foi orar a Deus. E logo em seguida ele foi preso depois de ser traído por um dos seus discípulos. Jesus foi preso, ele sofreu muito, foi acusado injustamente, ele foi condenado e depois morreu numa cruz. É mesmo, olha aqui, morreu na cruz. E depois que ele morreu, então ele foi sepultado. Isso mesmo, o corpo dele foi colocado como se fosse uma caverna, né? Isso tudo é muito triste, não é mesmo? Quando alguém que a gente conhece sofre ou morre, nós ficamos muito tristes, não é verdade? Imagina como ficaram os discípulos de Jesus, os seus amigos. Eles devem ter ficado muito tristes e muito desanimados por conta do sofrimento e da morte dele, não é verdade? Só que algo incrível aconteceu no domingo, que era dia de Páscoa. E nós vimos essa história no domingo passado. Jesus ressuscitou. É verdade, ele não ficou ali na sepultura dele. Ele ressuscitou. Quando as mulheres foram lá no túmulo de Jesus, elas viram que Jesus não estava mais lá, que ele tinha sido ressuscitado. E quando elas estavam voltando então, Jesus apareceu para elas. E elas então ficaram muito contentes, muito alegres, né, por ver Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. E elas foram então correndo contar para os outros discípulos. Mas não foi só para essas mulheres que Jesus apareceu não, depois que ele ressuscitou, sabia? Ele apareceu para outras pessoas. E hoje nós vamos ver uma história que conta isso, tá bom? Naquele mesmo dia, no domingo de Páscoa, que Jesus ressuscitou, 2 discípulos de Jesus estavam a caminho do povoado de Emaús, que ficava a mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, falou: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou Jesus. Eles então falaram assim: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse libertar o povo de Israel. Mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses anjos disseram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas eles não viram Jesus." Então Jesus falou: "Como vocês demoram a entender e a crer em
tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou então a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos dos profetas. Quando eles chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ele ficasse. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Aí Jesus sentou-se à mesa com eles. Ele pegou o pão, ele deu graças a Deus. Depois ele então partiu o pão e deu para eles. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava conosco na estrada e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus e contaram tudo para eles. Mas depois disso, Jesus também apareceu para outras pessoas, viu? Mas isso nós vamos ver em outras aulas. Que legal essa história de hoje, não é, pessoal? Quantas vezes nós não entendemos certas coisas que acontecem com a gente, não é verdade? E os discípulos foi a mesma coisa. Eles não entenderam por que Jesus teve que morrer. Eles ficaram tristes e com muito medo. Eles tinham fé em Jesus, mas ao mesmo tempo eles estavam com muita dúvida e com medo. Mas Jesus não abandonou seus discípulos. Ele foi ao encontro dos discípulos, ele consolou os discípulos, ele animou e ensinou os discípulos. Assim também Jesus vem ao nosso encontro, nos ajudar, consolar e também nos ensinar. Nós, algumas vezes, também temos dúvidas, preocupações, medos, mas nesses momentos nós podemos confiar em Jesus, confiar que Ele está ao nosso lado para nos ajudar, pois Ele morreu para nos salvar. Assim, é importante a gente sempre buscar a palavra de Jesus. Onde? Na Bíblia, na igreja, nas nossas aulas, não é verdade? Para sempre a gente confiar em Jesus e sempre saber que Ele vai estar ao nosso lado e Ele vai nos ajudar. E o versículo, então, de hoje vai nos ajudar a confiar em Jesus. O versículo é esse aqui, está escrito no livro de Isaías 66, versículo 13. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Vamos de novo para a gente lembrar? Ele é bem curtinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Vamos então agora falar com Deus em oração? Mãos juntinhas, olhinhos fechados. Querido Jesus, obrigado por morrer na cruz para nos salvar. Esteja sempre ao nosso lado e protege todos os seus seguidores. Ajuda a sempre confiarmos em Ti e também nos ajude a contarmos dessa alegria para outras pessoas, assim como os discípulos fizeram. Em Teu nome, Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. E não esqueçam de pedir para o papai e para a mamãe se inscreverem aqui no nosso canal. Ensina a Criança DP, de Distrito Paulista. Uma semana abençoada para vocês e para suas famílias também. Fiquem com Deus e até a próxima!